recebeu aí uma letra, né? Aleluia. Nós vamos cantar essa canção hoje. Ela tem uma letra muito poderosa. O Senhor nos dá escape, livramento. Amém? O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho, esta guerra está comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. Eu mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos. Eu mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, o estéril faz mãe de filhos. Eu mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto.
haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Oh, glória a Deus. Aleluia! Bom dia! Aleluia! Essa música é muito linda. Quero fazer dessa música o tema do nosso jejum. Porque Deus, ele sempre tem uma saída. Aleluia! Deus sempre abre uma porta onde não há portas. Então, você que está jejuando, você que está orando conosco nesses dias, 21 dias na presença, você vai ser abençoado. Amém. Amém? Deus vai dar uma saída, um livramento, vai abrir uma porta. Algo vai acontecer, o milagre vai acontecer na sua vida. Aleluia. Vamos fazer a leitura do nosso livro hoje, quarto dia do nosso jejum. Aqui Marcos Hipólito faz a leitura para nós. Não, Bom dia a todos, paz do Senhor, né? Hoje no nosso quarto dia o tema é o amor apaixonante de Jesus por sua noiva. Em Cantares 4:1 diz assim, como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho das cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. Isso é o que o Senhor diz para a sua igreja. Muitos acreditam que o Senhor somente nos dirá isso quando formos glorificados, mas não é isso que diz Efésios 5, 24 e 25. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Acabamos de ver como ele nos ama. Ele também demonstra amor por meio das suas palavras. O Senhor hoje nos vê aperfeiçoados. Isso não é algo para acontecer somente quando formos glorificados. Lá em Efésios 5, 24 a 27 diz: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Muitas pessoas ensinam que um dia a igreja será gloriosa, mas os tempos verbais gregos usados aqui não indicam isso. Eles nos dizem que a igreja já está, aos olhos de Jesus, sem mácula, sem defeito e sem ruga. Você sabe o que significa sem rugas? Significa ser jovem. No versículo 27, o texto diz: para apresentar a si mesmo. Achamos que ele apresentará a igreja em algum momento no futuro, quando ele vier novamente, mas esse não é o caso. Aqui está um tempo verbal no particípio presente ativo. Ele morreu para trazê-la diante dele. Ele não diz diante de qualquer outro, nem diante do mundo, nem mesmo diante dos irmãos na igreja, mas diante dele. A igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. Isso significa que a igreja é eternamente jovem. É assim que Deus nos vê. Item 1, tópico 1. Teus olhos. Os teus olhos são como pombas, como os das pombas, e brilham através do teu véu. Cantares 4:1, parte B. Quando você está apaixonado, está olhando para a pessoa que ama, você a olha nos olhos. O Senhor olha a noiva nos olhos. A face, os lábios, os dentes, o cabelo, os olhos, estão todos na cabeça.
Das 7 características totais, 5 delas estão na cabeça. O que isso nos diz? Tudo isso é um reflexo de Cristo, que é a cabeça da igreja. A beleza que temos é um reflexo da beleza dele. Quando o Senhor olha para você, a primeira coisa que ele vê é para onde você está olhando. Ele quer ver se você está olhando para ele ou não. É difícil olhar para alguém nos olhos quando o outro está desviando o olhar. Faça um contato visual com alguém quando essa pessoa estiver olhando para você. Olhe para Jesus. Em Hebreus 12 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A expressão grega usada aqui é sem desviar o olhar. Significa não se distrair com mais nada. Tire os olhos de tudo o mais e fixe-os em Jesus. Tire os olhos das suas circunstâncias. Concentre o seu olhar nele. A primeira coisa que o Senhor olha são os nossos olhos. Ele não olha primeiro para as nossas mãos nem para os nossos pés. Não é sobre o que você faz e nem como você anda. Não é sobre as suas obras ou o seu caminho. Claro, suas obras são importantes e sua caminhada é importante. Porém, a primeira coisa que o Senhor faz não é olhar para suas obras ou a sua jornada, mas é olhar em seus olhos. O texto também diz que os olhos da noiva são como os das pombas e brilham através do véu. Isso significa que o Senhor vê o Espírito Santo, pomba, em nossos olhos. Além da águia, a pomba também pode olhar muito longe, por isso ela pode ser usada para enviar mensagens. A pomba consegue encontrar a sua casa. Mesmo se for levada para longe e deixada a quilômetros de distância da sua casa, ela ainda consegue encontrar o caminho de volta. A pomba ama o seu companheiro. Ela é totalmente fiel e devotada a ele por toda a vida. Ela é meiga, delicada, é figura de doçura, delicadeza, tranquilidade e calma. O Senhor está dizendo, veja a doçura em seus olhos. Você sabe, quando Pedro negou Jesus, este se virou e olhou para Pedro. Lá em Lucas 22, 61 diz isso. Foi quando Pedro olhou de volta nos olhos de Jesus que ele chorou. Item 2. Teus cabelos. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. Cantares 4:1. Naquela época, muitas cabras indicavam muita prosperidade. Rebanhos de cabras indicavam abundância. No natural, quando uma mulher tem muito cabelo, ela fica linda. Sobre o monte de Gileade, há um versículo que diz, acaso não há bálsamo em Gileade? Está lá em Jeremias 8:22. Quem é o bálsamo de Gileade? Jesus Cristo. O cabelo fala de maturidade. Bebês normalmente nascem sem cabelo, mas ele o vê amadurecer antes mesmo de você ter crescido. Item 3, seus dentes. Cantares 4:2 diz, são os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Todos nós temos dentes superiores e inferiores, e os dentes da arcada superior e o da arcada inferior estão perfeitamente sincronizados. Ovelhas tosquiadas significam que elas foram libertas de todo o seu fardo. Depois que as ovelhas são tosquiadas, elas são lavadas e quando saem, sentem-se revigoradas, livres, leves. E elas são brancas. Isaías 1:18 diz, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se você olhar para as ovelhas do pasto, elas não são brancas, são sujas. Mas Deus diz, brancos como a lã. No entanto, quando tosquiadas, a lã que fica é tão branca que pode cegar, como a neve. E isso Deus fará com os seus pecados. Veja a maneira como o Senhor expressa as coisas. Ele nos convida para arrazoarmos. É o raciocínio de Deus. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Os dentes também são sinal de maturidade. Você é capaz de mastigar sua comida e não se limita apenas
a engolir tudo o que acontece. Isso fala sobre meditação. No livro de Levítico, a Bíblia diz que o povo de Deus não podia comer nada que não ruminasse. Vacas e cabras são ruminantes. Ruminar simboliza meditar. Então o Senhor olha para você e diz: amo a maneira como você medita em minha palavra. E toda vez que medita na palavra, você é lavado, seus dentes ficam limpos. É como se você estivesse clareando seus dentes espirituais, porque a Bíblia é igual, é a água da palavra. Todos nós somos lavados pelo sangue se colocamos nossa confiança em Cristo, mas há a lavagem com a água da palavra que lava a poeira, a negatividade deste mundo. Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. Item 4, teus lábios. Cantares 4:3 diz: os teus lábios são como um fio de escarlata, a tua boca é formosa, as tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. O que lhe vem à mente quando você pensa em um fio de escarlate? Qual história vem à sua mente? A história de Raabe, a prostituta de Jericó. A Bíblia diz que essa mulher era uma prostituta, mas ela escondeu os espias. A Bíblia chama isso de ato de fé. Ela disse: eu conheço o seu Deus, ele secou as águas do Mar Vermelho para todos vocês. Naquele momento, ela colocou a sua confiança em Cristo. Então os espias disseram a Raabe: prendam a fita vermelha na janela e diremos aos nossos homens que, quando a virem, não devem entrar naquela casa para destruí-la. Essa fita é chamada na Bíblia de fio de escarlata. E de forma extraordinária, quando os israelitas gritaram, todas as paredes caíram, exceto a parte onde ficava a casa de Raabe. Por que a cor vermelha? Porque o vermelho representa o sangue de Jesus. A Bíblia tem um fio de escarlate passando por ela. Desde o tempo em que Adão e Eva pecaram, Deus foi o primeiro a derramar sangue inocente para cobrir a culpa, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso está lá em Hebreus 9:22. Os teus lábios são como um fio de escarlata e a tua boca é formosa. Cantares 4:3. Em outras palavras, quando você fala, não é como as pessoas do mundo, porque não há esperança na fala delas. Quando você fala, você ministra a redenção, você ministra a graça, você fala do que Jesus fez e pode fazer por elas. Porque Deus fez nossos lábios vermelhos, certamente é para falarmos da verdade e da redenção. Quanto mais saudável alguém é, mais vermelhos eles ficam. Item 5, a tua face. Cantares 4:3 diz: as tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. A palavra face aqui é têmpora no original. Onde estão as têmporas? Na cabeça. Elas indicam a parte onde estão os nossos pensamentos. O Senhor diz: as tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. Na Bíblia, a romã é um dos frutos cuja colheita era o sinal da bênção. Observa que o suco que sai da romã é vermelho. Então, quando o Senhor olha para a sua cabeça, ele a vê como uma romã. A romã é um fruto de bênção. Então, Deus olha para a sua cabeça e vê seus pensamentos santificados pelo sangue. Seus pensamentos são como um pedaço de romã. A romã tem mais sementes do que qualquer outra fruta. Está cheia de vida. Todas aquelas sementes são capazes de gerar uma árvore. Em outras palavras, seus pensamentos são criativos, são pensamentos que dão vida. Nossos pensamentos nem sempre são bons. E é aí que entra o líquido vermelho. Porque você acha que tanto os lábios quanto as romãs têmporas são avermelhados, são vermelhos? Deus está lhe dizendo que é o mesmo sangue. Quando o Senhor vê você, ele não vê os pensamentos sujos, mas pensamentos lavados pelo seu sangue. Item 6, teu pescoço. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos os broquéis dos soldados valorosos. Cantares 4:4. A torre era construída para ser um arsenal. O Senhor está dizendo: seu pescoço foi construído para ser um arsenal. Você se lembra dos homens valentes de Davi? A princípio, Davi tinha um exército formado por indivíduos descontentes e endividados, mas estes mesmos homens se tornaram valentes. Onde estão suas armas e escudos hoje? No pescoço. O que isso significa?
Na Bíblia, o pescoço é usado para indicar a sua vontade própria. Você já leu a expressão dura cerviz na Bíblia? Ela é usada para aqueles que são rebeldes e obstinados. Dura cerviz nada mais é do que um pescoço rígido. É aquela cuja vontade ainda não foi subjugada. E porque não foi subjugada, não é uma vontade submissa. Entretanto, quando olha para a noiva, Deus diz: sua vontade é submetida a mim. Há descanso em fluir em você. Item 7. Teus seios. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela que se apacentam entre os lírios. Cantares 4:5. Quero lhe mostrar o significado de gazelas gêmeas. Você vê a beleza dessas 2 gazelas? É algo maravilhoso. Fala de graça e beleza. Então, o que são seios de acordo com a verdade espiritual? Em 1 Tessalonicenses 5:8 diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. O peito revestido de fé e amor. Quando se trata de igreja, uma das principais razões pela qual você pode dizer que o ministério vem do Espírito Santo é porque você vive com fé e amor em seu coração. A Bíblia diz, no Cântico dos Cânticos, que há uma irmãzinha que não tem nenhum favor porque ela não tem seios. Cantares 8:8. Isso significa que ela ainda não cresceu. Em essência, os seios representam a fé e o amor. Deus quer que a sua fé e o seu amor cresçam. E como surge a fé? Ao ouvir a palavra de Cristo. Como surge o amor? Olhando para Ele e desfrutando do seu amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos orar nessa manhã? Pega aí suas fichas, seus alvos de oração, sua oração por restituição, sua ficha de oração por restituição, sua ficha de oração de concordância pelas pessoas pelas quais você está orando nesses dias. Esses são dias de milagre, amém? Amém. São dias de bênção. Tenho certeza que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Quando nós oramos e confiamos na graça, no favor imerecido, Ele está trabalhando por nós. Amém? Pega a sua ficha de oração por restituição. Vamos orar. O Senhor vai restituir aquilo que o diabo te roubou. Aleluia. O Senhor vai te dar de volta aquilo que foi tirado, aquilo que foi roubado, aquilo que você perdeu vai ser restituído para você nesses dias, com vida, com paz, com saúde, com alegria, com prosperidade, amém? Amém. Vamos orar nessa manhã. Pai, nós oramos, entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas nessa manhã. Sabemos que o Senhor é o restituidor, o Senhor é aquele que restitui. Por isso nós oramos nessa manhã. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por restituição no meu sono. Declaro em nome de Jesus, noite de sono de paz, de descanso, de alegria. No nome de Jesus eu declaro, eu profetizo que esses são dias de restituição, e não apenas do que foi perdido, mas 120%. Porque o Senhor é o restituidor, o Senhor é aquele que restitui, o Senhor é aquele que dá de volta aquilo que nós perdemos, que foi roubado, que foi tirado pelo diabo. Por isso nessa manhã nós profetizamos restituição na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em todas as áreas da nossa vida, no nome de Jesus. Fala comigo nessa manhã. Eu creio que o Senhor é o restituidor. E eu tomo posse e recebo 120% daquilo que me foi tirado, que me foi roubado. Nesses dias eu serei abençoado com plena restituição na minha vida, em nome de Jesus. Pega sua ficha de alvos pessoais. Hoje eu anotei, fiz mais uma anotação hoje. Daqui para o final do jejum eu vou encher o outro lado. Eu já enchi um lado, eu vou encher o outro lado, porque o meu Deus, Ele é rico. Aleluia. O meu Pai, Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu estou pedindo. Amém. E aquilo que eu tenho falado para vocês, não pergunte como. Você não precisa saber como Deus vai fazer. Você só importa orar, porque Ele vai fazer.
ora, coloca, anota. Tem uma santa cara de pau, peça, né? Olha, tem hora que eu recebo cada pedido, como é que eu diria, indecente, né? Cada pedido, alguém chega para mim e faz cada pedido, né, Marcos? Pedido que, às vezes, você fala assim, como que esse cara teve coragem de pedir isso para mim, né? Já fiz tanto por ele, como que ele faz isso, né? Mas, você sabe, só recebe quem pede. Só recebe quem pede. Só recebe quem pede. Se você não pedir, você não vai receber. Sabe? Deus está pronto para dar. Deus está pronto para abençoar. Mas se você não pedir, se você não anotou na sua ficha, sou capaz de dizer para você, você não vai receber. Sabia? Porque a fé, ela precisa ser externada. Ela precisa ser declarada, né? Jesus, ele falou. Quantos creem que a fé remove montanhas? Amém. Não remove. A fé não remove montanhas. O que remove montanhas é a palavra da fé. O que remove montanhas é você dizer a montanha. Entendeu? Você precisa notar. Você precisa notar e dizer, olha, vai acontecer. Eu estou pedindo e Deus já me deu. Já está liberado em meu favor. Amém? Ergue a sua ficha nessa manhã. Pai, nós oramos nessa manhã. Senhor, há tantas anotações, tantos pedidos, tanto desejo no nosso coração de receber aquilo pelo qual nós estamos orando nesses dias. E nós declaramos no nome de Jesus que nós vamos receber, já é nosso. Tomamos posse, nos apropriamos da bênção, nos apropriamos da vitória, nos apropriamos daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, saúde, paz, alegria, prosperidade, recurso financeiro, nos apropriamos da bênção, do favor do Senhor, que já está liberado sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Abre portas adiante de nós, quebra cadeias, desfaz muralhas, barreiras, impedimentos que estão adiante de nós. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa manhã, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto estamos pedindo, pensando ou imaginando. Por isso nós declaramos que ao pedir, a Tua palavra diz que aquele que pede, recebe, e ao pedir, nós já recebemos, já tomamos posse da bênção e da vitória para a nossa vida, em nome de Jesus. Pega a sua ficha, diga nessa manhã, eu me aproprio pela fé das bênçãos que o Senhor tem para mim nesse jejum. Eu declaro que são meus. Eu pego, tomo posse, me aproprio de bênçãos espirituais, materiais, financeiras, provisão de Deus, sustento do Senhor para a minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que nesses dias eu verei o milagre na minha vida, em nome de Jesus. Pega a sua ficha de oração de concordância. Nós estamos orando, nós vamos nesse jejum levar mais de 100 mil pessoas ao encontro. A igreja de Goiânia está responsável por levar 10 mil pessoas ao encontro, 10 mil pessoas. Então, nós vamos orar nesses dias. Eu tenho anotado aqui o nome, pediu para anotar pelo menos o nome de 5, eu anotei o nome de 6 pessoas, que eu quero que sejam salvos. Então você anota, fala com o Senhor, é a vontade de Deus salvar, é a vontade de Deus que todo homem seja salvo e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, nessa hora, você vai orar em fé, crendo que o Senhor já fez na vida dessa pessoa. Amém? Erga a sua ficha. Pai, nós oramos nessa manhã. Sabemos que é a vontade do Senhor salvar todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Por isso nós oramos nessa hora, quebrando todas as forças do diabo. Declaramos que toda cadeia, toda algema, toda prisão que prende essas pessoas na religiosidade, no engano, é quebrado, é desfeito em nome de Jesus. Nós declaramos salvação na vida dessas pessoas. Oramos, Espírito Santo, é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Vai até essas pessoas que nós anotamos o nome, vai até elas, convence de que elas estão no pecado, de que esse mundo já foi julgado e o juízo de Deus será derramado sobre esse mundo. Livra elas de receber esse juízo. Pai, nós oramos nessa manhã e declaramos salvação, declaramos que esses dias, Senhor, o coração delas será tocado, haverá necessidade de Deus,
Declaramos que essas pessoas, pelas circunstâncias, serão conduzidas aos teus pés, vão chegar ao Senhor, vão clamar ao Senhor e serão atendidas em nome de Jesus. Nós as visualizamos na vida da igreja, nesse encontro, nos jejuns, na célula, nos cultos, em nome de Jesus. Amém? Fala comigo, eu creio que é a vontade do Senhor salvar. Nessa manhã, eu oro, declarando que toda cadeia que prende a vida dessas pessoas é quebrada, é desfeita, é destruída. Em nome de Jesus, elas estão livres para servir ao Senhor. Esses são dias de salvação. E eu verei essas pessoas servindo na vida da igreja. Em nome de Jesus. Amém? Pega aí a sua ficha de confissão, né? Vamos fazer a confissão do 4º dia do nosso jejum. 4º dia do nosso jejum. Aleluia. Tá passando rápido, né? 4 dias. Confesso que eu senti mais fome no primeiro dia. Depois o organismo acostuma. Estou querendo desafiar vocês para não ficar uma semana sem comer nada. Fechar o refeitório. Que tal? Ninguém disse amém, Marcos? Eu falo amém. 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 Eu não ouvi um amém, mas eu vi um amém. Ai, ai. 4º dia, vamos lá. Olha o que diz Efésios 2, 20 a 22. Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Vamos todos juntos? Em Cristo. Vamos todos juntos de uma vez. Em Cristo, a rocha inabalável, fui firmado, e hoje sou o santuário de Deus na terra. Nele sou edificado em unidade com os meus irmãos. Nele somos casa perfeita, onde Deus vive por meio do seu Espírito pela fé. Todos nós, em Cristo unidos, somos um templo onde Deus habita. Aleluia, aleluia. Enche seu coração de fé, esses são dias de milagres, aleluia. Deus abençoe.